11 minutos. Termina hoje a última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, sob a presidência de Roberto Campos Neto. E a expectativa é de aumento de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros. Álvaro Noceira. A expectativa do mercado financeiro é de alta de 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros da reunião do Comitê de Política Monetária que termina hoje. Atualmente, a Selic está em 11,25% ao ano. Em entrevista ao jornal Jovem Pan, o economista Héctor Sanches afirmou que não é possível descartar uma elevação ainda maior. Nós mantivemos a perspectiva de que haja um avanço de 75 bips, mas não é em absoluto desprezível a possibilidade de se subir 100 pontos, de se elevar a taxa básica em 100 pontos e há quem diga, ainda num caso mais extremo, acelerar para 125. Por quê? Porque além da inflação corrente estar se mostrando mais salgada, ela está estruturalmente mais salgada, ou seja, os serviços, que era onde a gente devia sentir a política monetária batendo com mais força para que haja um arrefecimento, uma estabilização dos preços, a gente não está conseguindo observar. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,81%. A inflação acima do teto da meta prevista pelo Banco Central, que é de 4,5%, deve impactar na decisão do Comitê de Política Monetária, como avalia o economista Renato Nobile. A questão do IPCA que saiu, ele veio um pouco menor, né, do que no mês passado, porém a qualidade dos dados não vieram tão positivas, né? Tá mostrando realmente que está bastante desancorado e principalmente falando dessa questão do preço na parte de alimentos. Então isso é realmente bem negativo, mostra que está desancorado e isso realmente acaba sendo uma preocupação ainda maior, tanto para o Banco Central quanto para o mercado. E eu acredito que com esse dado favorece até um pouquinho mais como o Banco Central tem que reafirmar a postura mais firme em colocar a inflação mais no centro da meta, né? Além da inflação, o dólar deve ter impacto significativo na decisão do Copom, já que a moeda americana superou os R$6, o maior valor da história. Apesar de um pequeno recuo de 0,57% por conta do avanço do pacote fiscal no Congresso Nacional, o dólar ainda segue um patamar elevado e fechou em R$6,04. Eu acredito sim que deveria ter um aumento um pouco mais forte, mais duro na questão dos juros, justamente por conta desses dados e principalmente pela questão do câmbio, que piora bastante a inflação e as condições econômicas do Brasil perante o mundo, tá? Então eu acredito que deveria ter uma alta de um ponto percentual. Isso eu acredito que deveria ser feito, né? Acho que não vai ser o caminho, acredito que vai ser uma alta de 75 base points aí, como a maioria do mercado está acreditando. Esta será a última reunião sob o comando de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. A partir do ano que vem, Gabriel Galípolo assume o cargo. E a gente segue falando sobre as expectativas para a divulgação do resultado dessa reunião do Copom, agora com o economista Jason Vieira. Jason, boa quarta-feira para você, bom dia. Bom dia. Agora, Jason, uma alta do dólar, pressão inflacionária, sobretudo no preço dos alimentos. Tivemos uma inflação que desacelerou agora em novembro, porém ainda alta, preocupando nessa questão dos alimentos, como eu disse. Alguma chance de a taxa básica de juros aumentar menos de 0,75 ponto percentual? Eu daria talvez 10% de chance de uns 50 base points, 0,5 pontos percentuais. A maior expectativa ela está dividida entre 75 e 100, ou seja, 1 ponto ou 0,75. E está bem dividido. 0,75 é majoritária, mas está ali em torno de 45%. Nós estamos falando mais ou menos de 40% de uma chance de uma alta de 100 basis points e o restante se divide entre algumas altas marginais. Mas é um Copom muito dividido. Poucas vezes esteve tão dividido. Nós temos o impacto desse câmbio, especialmente agora em novembro, porque as expectativas médias até muito pouco tempo atrás estavam em torno de 0,20%, 0,17% para novembro. O impacto do câmbio foi tão grande que jogou a inflação para o índice que nós vimos ontem de 0,89%, um número bastante elevado, e com uma qualidade muito ruim, onde se observava dentro os núcleos muito ruins, serviços muito ruins, e, óbvio, tudo isso enseja no mercado essa expectativa muito grande de elevações de juros mais pontuais.
E também isso se reflete no que nós chamamos nas curvas de juros. As curvas de juros do mercado financeiro estão apontando também para juros lá na frente muito mais elevados e que também eleva a pressão em relação aos movimentos de política monetária. O IPCA ontem divulgado, Jason, mostrou um pequeno arrefecimento. Você acha que é algo pontual ou com o aumento da taxa de juros, com o dólar pressionado como está, há uma tendência de que a inflação saia do teto da meta por um determinado período, na sua avaliação? Ontem foi pontual porque foi a bandeira vermelha indo para a amarela. Então há um reflexo do IPCA que pegou uma parcela da bandeira indo para a amarela, mas mesmo em dezembro, por exemplo, que a bandeira deve ser verde e ajude de alguma maneira a queda na energia, as expectativas estão girando em torno de 0,5% a 0,7% de inflação. E isso a inflação já está acima do topo da meta em 12 meses e deve fechar o ano, segundo nossas projeções aqui, em torno ali da faixa de 4,99%, ou seja, 5% acima do topo, muito acima, obviamente, do topo da meta. A meta é 3%, você inclui 1,5% a mais, seria 4,5% teto da meta, nós estamos falando já de uma inflação de 5%. E o pior, a expectativa para o próximo ano de uma inflação em torno de 4,7%. Se continuar nessa linha, são 2 anos de estouro de meta. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo, Jason, as expectativas e perspectivas para a política monetária ao longo de 2025, sobretudo pensando nessa nova gestão. Gabriel Galípolo no lugar de Roberto Campos Neto e novos diretores também compondo esse comitê. Se seguir a linha do que o Galípolo tem emitido em termos de sinais até agora, vai ser uma gestão técnica. Perfeito, não tem problema, todos ficam bem nessa situação. O problema é que se houver uma ingerência política e uma alteração de rumo da política monetária por conta de se respeitar contextos políticos no qual o governo gostaria, ou seja, botar na canetada os juros. Aparentemente não é isso, mesmo porque as outras escolhas agora para o Banco Central também foram consideradas positivas pelo mercado. Então, são nomes técnicos, especialmente em política cambial. Aí o cenário para 2009, todas as pressões de curto prazo ainda são inerentes a essa questão, que é um câmbio muito elevado, diversas pressões. Nós acabou de sair o índice do setor de serviços aqui no Brasil para outubro, a expectativa era de uma alta de 0,5%, veio 1,1%, ou seja, não é só a pressão do câmbio, não é só a pressão de alimentos. Existe também uma atividade econômica aquecida no Brasil que está criando inflação e se deixar essa inflação solta, essa inflação ela se torna um peso muito grande e depois ela se descontrola. Este é o ponto no curto prazo. Provavelmente as projeções para 2025 vão se alterar, especialmente em termos de inflação? Muito provavelmente. Mas o curto prazo traz com que haja uma influência muito grande desta deterioração do cenário no curto prazo nesses indicadores. Conversamos com o economista Jason Vieira. Obrigado, Jason. 9h19. Vamos voltar agora para as ruas de São Paulo.